Paz seja com todos, amém? Nós vamos sim hoje lutar pela sua casa, pela sua família, mas antes nós vamos usar como direcionamento a palavra que nós vamos aprender, amém? Porque quando a palavra te mostra a direção, é como o pastor Anderson lembrou, Davi falou assim: que direção eu vou? Vale a pena até que ponto essa minha luta? Você tem que saber que direção seguir, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo é o de número 25, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo é o 25 e 26, que nós vamos ler. Atos 16, versículos de número 25 e 26. Quando achar, diga amém. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Imagina quantas pessoas estavam ali aprisionadas. E numa prisão o cenário normalmente é de muitas reclamações, de muito sofrimento. E aqueles dois presos eram diferentes, porque mesmo que apanharam, estavam um amarrado no outro, e apanharam e estavam presos por uma grande injustiça, viu, igreja? Porque a palavra mostra que eles libertaram uma jovem, mas como a jovem enganava, adivinhava e dava lucro para os seus senhores, a retaliação foi a prisão e uma grande surra. Mas ao invés deles ficarem gemendo de dor a noite inteira, eles agora estão usando toda a fé que têm para orar e adorar ao Senhor. E até quem estava em volta percebeu o poder de Deus. Tem que ser assim com você. Onde você adorar o Senhor, a presença de Deus tem que mover todas as cadeias e prisões em nome de Jesus. Você crê que a adoração é uma arma de guerra nesta batalha espiritual? Quem crê? Então eu vou reler a palavra, e o fato de falar a palavra, ele é muito importante. Quando você estiver oprimido, oprimida, quando você não souber o que orar, se você tiver de cor, use a palavra com o que está guardado no seu coração, mas se não, pegue a Bíblia na sua casa mesmo e repita a palavra. Mas não é só para ficar andando com a Bíblia na sua casa, não. É andando e guerreando, falando a palavra de Deus. Porque quando você repete com fé, essa palavra se apressa a cumprir-se. Amém? Então eu vou reler o versículo 26, e todos os que creem nessa palavra e são comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Luís, vai repetir bem alto, bem forte, em bom som e alta voz, ao ponto de cadeias serem quebradas só nesta repetição. Vamos lá. E de repente, fala para o seu irmão aí: me ajuda a te ajudar. Fala: nem com chave a cadeia ia abrir agora, nem estivesse com a chave embocada lá. Tem que ser forte, porque a adoração move as cadeias, remove os grilhões. Você crê? Então vamos lá. E de repente sobreveio um tão grande terremoto em São Luís,
que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Levante as suas mãos e diga: e foram soltas as prisões de todos. Então adore ao Senhor, aplaudindo e glorificando a Ele. Se você crê nesta palavra, vamos elevar mais um nível de adoração agora, abrindo a boca e dando glória a Deus, aplaudindo ao Senhor, porque Deus está descendo também neste lugar. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos. Senhor, quebra as prisões, que todos tenham portas abertas, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Imagina que milagre poderoso, que esse povo não está vivendo agora, depois de uma perseguição injusta. Deus provou para Paulo e Silas e para quem estava lá, que mesmo que a pessoa esteja vivendo no pior caminho da vida dela, a pior sentença, quando ela adora a Deus, Deus desce e se encontra com ela. Foi isso que aconteceu. Deus veio se encontrar com aqueles adoradores. O povo daquela cadeia está glorificando. Meu Deus, a porta abriu sozinha. Meu Deus, as cadeias foram movidas, começaram a cair. Mas tem um homem que não está feliz, e ele está tão angustiado agora. Ele sentiu o terremoto, ele ouviu barulhos de cadeias caindo, que ele está decidido tirar a própria vida. E a pessoa, quando vai tirar a própria vida, ela não encontra mais saída, e ela pensa que tirando a vida, ela está resolvendo os problemas. Infelizmente, esse é o pensamento de um suicida. Não estou resolvendo, e alguns até carta fazem: olha como eu não consegui ter dignidade, olha como eu não consegui dar uma boa vida, olha como eu tive muito desrespeito, então eu decidi dar cabo da minha própria vida. Esse carcereiro, ele está pensando assim, porque agora ele sabe que ele vai ser o primeiro a morrer, porque aquele povo fugiu na cabeça dele. O povo fugiu. Ora, se abre a cadeia, quem é que ficaria lá, né, minha gente? Todas as cadeias foram abertas, todas as portas estão escancaradas, mas havia uma lei romana ainda mais cruel, que não só pagava o infrator responsável por uma grande fuga, mas pagava toda a sua família. E se não bastasse pagar a pessoa e a família, o carcereiro provavelmente viria a sua família sendo morta um a um, antes dele ter a morte. Então a mente dele, num intervalo muito curto de tempo, começa a raciocinar, começa a pensar no peso desta cobrança, e ele pensa assim: eu não vou suportar ver meus filhos mortos na minha frente, eu não vou suportar ver a minha mãe morta,
a minha esposa, eu não vou suportar, então agora eu vou resolver isso e vou me matar. Paulo percebe isso. O terremoto de Deus não é para destruir, é para salvar. O reboliço de Deus não é para causar desordem, é para colocar cada coisa no seu devido lugar. Quando eu falei que vai acontecer um terremoto, já está acontecendo, mas Deus vai colocar as suas coisas no seu devido lugar. É isso que vai acontecer. Deus não faz terremoto para destruir uma cidade inteira, não. Não era este o propósito. Não era este. Não era como uma catástrofe natural que é fruto da desobediência do homem. Agora Paulo percebe, esse homem vai tirar a própria vida, e Paulo quer salvar, porque Paulo é salvo. Então Paulo vai avisá-lo, versículo 27, e acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Viu? Ele não pensou muito, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Eu sei que nós estamos numa reunião de pessoas da fé, de pessoas que estão buscando a Deus, mas talvez alguns aqui, não todos, em algum momento de angústia, pensou em fazer besteira com a própria vida. Às vezes depois de uma frustração, de uma cena de desrespeito, do dinheiro faltando, de uma grande humilhação, de um plano que deu errado, de um abandono que foi sofrido. Mas eu estou aqui na posição de um salvo, dizendo para você: o projeto de Deus não vai acabar para você. Nós estamos aqui como igreja para fortalecermos uns aos outros. Estamos aqui para dizer: você não vai precisar fazer nada contra a sua própria vida. Jesus vai fazer a favor da sua vida grandes coisas. Paulo falou: fique tranquilo, porque todos nós somos da fé. Nós sabemos que não podemos fugir assim. Não podemos. Estamos aqui. Se tiver que responder alguma coisa amanhã na audiência, eu vou responder. E Paulo já tinha uma defesa programada. Paulo já tinha a carta na manga, né? Porque ele diria: eu sou romano, vocês me prenderam injustamente. Então Paulo está no seu direito pleno, ele não tem por que fugir. Veja também que se você quiser viver um terremoto de bênção, de salvação, você tem que ter discernimento. Não é porque abriu a porta que eu vou entrar afobadamente, não. Às vezes é para esperar. Eu ainda estou aqui. O carcereiro não acredita. Como pode? Todos aqui estão presos, foram humilhados, apanharam. Alguns talvez nem se defenderam, como era o caso de Paulo e Silas. A porta abriu e eles não foram embora. Olha o versículo de número 29. Pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, prostrou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ei, você acha que o maior terremoto moveu cadeias de ferro maciço, algemas, troncos que ali eles usavam?
O terremoto moveu o coração do carcereiro. Veja que ele ainda não ouviu uma pregação, mas a alma dele percebeu: Deus quer me salvar. Que a sua alma perceba isso hoje por essa palavra. Eu sei que nós queremos saídas para os problemas. Quem quer saída para os problemas? Eu também quero. Eu sei que você quer saída e solução para a sua casa, para a sua família. Nós queremos muitas saídas, mas Deus tem uma entrada que você tem que fazer. Deus quer fazer com que você entre no reino dos céus. Então a pergunta é: Senhor, o que eu faço para me salvar hoje? Ele falou: eu quero ter este Deus que desceu aqui por vocês. Paulo diz para ele: é muito fácil. É fácil, é mais fácil do que fazer terremoto. Porque para fazer terremoto tem que ser adorador, né? Vai ter que aprender a adorar. Mas para ser salvo é mais fácil. Tem uma porta aberta na sua frente agora, carcereiro, e na sua também, por essa palavra. E olha o versículo de número 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. Você não achava que seria punido? E cá entre nós, principalmente você que é cabeça de uma família, quando você sofre também a sua casa. Às vezes o jovem rebelde não percebe que enquanto ele é rebelde, desrespeita o pai e a mãe, ele faz o pai e a mãe sofrer num trabalho. Tem pai e mãe que desiste de buscar a Deus, porque fala assim: eu estou buscando a Deus e nem meu filho me respeita. Eu sei que é uma fraqueza da fé, mas às vezes desanima a pessoa, e nós não podemos julgar a fraqueza alheia, nem condenar. Cada um tem uma luta. Este homem pensava: a minha casa vai ser punida por causa de mim. Estava dormindo, aconteceu um terremoto, eu jamais imaginaria que isso iria acontecer. E mesmo que ele estivesse acordado, igreja, ele não impediria a mão de Deus. Mesmo que os seus inimigos te cerquem, mesmo que a solução pareça não estar diante dos seus olhos, nada e ninguém vai impedir o agir da mão de Deus na sua vida e na sua casa também. Então a missão que está sendo dada para você é essa: se você crer em Jesus, você vai ser salvo, mas Jesus vai incluir a sua casa também, e todos vão entrar no reino dos céus também. Ele falou: então eu creio, mas Paulo, eu quero que você vá lá na minha casa, quero que você conheça os meus, aqueles que eu pensei que estariam mortos daqui a pouco. E Paulo foi. Olha o versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os da sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. O carcereiro estava tão feliz que ele foi lá para o magistrado dizendo: vamos soltar eles agora. Paulo não tem que estar preso aqui, ele tem que estar solto, salvando vidas. Ele salvou a minha vida, da minha família, está todo mundo feliz. Aí Paulo falou para o carcereiro: fique tranquilo, que a minha defesa eu vou fazer amanhã de manhã. Já salvei você, minha parte eu fiz, eu preguei o evangelho. Agora deixa comigo que amanhã eu já tenho meu inquérito preparado aqui, já tenho meu dossiê.
O que eu quero mostrar para você por essa palavra? O carcereiro entendeu o que todo salvo tem que entender. Deus precisa de alguém nascido dele, dentro de uma casa, para começar um grande processo de salvação. E não importa quanto tempo vai durar, igreja, não se preocupe com isso, não se importe de como vai ser, faça como Josué. Josué não consultou a família, Josué não trabalhou com politicagem dizendo, não pastor, eu vou respeitar a religião do meu familiar. Olha, entendam bem ou mal, respeitar eu até respeito, mas eu não aceito, na minha casa, para minha família e para minha parentela, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem outra palavra, você já está entendendo isso? Então começa a se mover aí também pela fé, é uma escolha sua hoje. Se crê no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e toda a sua casa, porque Jesus é poderoso para fazer isso. Mas tem que ter um salvo dentro de casa. Quem foi que chegou naquela casa já em processo de salvação? O carcereiro. E quando foi salvo, logo se batizou. Para de ficar enrolando se vai batizar ou não. Batiza logo, ou você está brincando com a sua alma? O que adianta orar pela família, se eu ainda nem desci as águas do batismo? Se eu nem criei em Jesus da maneira que se deve, porque quem crer e for batizado será salvo. Quem quer ser salvo nessa igreja, de verdade? Então você que ainda não é batizado, tem que batizar, tem que batizar. O carcereiro estava 100% preparado, igreja? Ele não sabia nem o que era Deus direito, mas quando Paulo falou, você crê em Jesus Cristo como teu Salvador? Ele falou, eu creio. Sua casa também crê? Eles também creem. Vamos lá pregar para eles. Imagina chegar lá de madrugada na sua casa, imagina essa cena. Eu trouxe aqui um prisioneiro, e ele vai pregar a palavra. Se prepara aí, o que vocês vão ouvir vai dar a maior entrada da vida de vocês, porque depois que você ouve falar de Cristo, você entra no céu. Eles ouviram e se converteram ao Senhor. Quando a palavra é pregada e você crê, você vai para casa como uma carta de recomendação. Atenção, muita gente chega na igreja, aqui na Paz e Vida, vamos falar de nós, e a pessoa às vezes traz um papel, dizendo assim, ó pastor, essa aqui é a minha carta de recomendação da minha outra igreja. Como nós temos que ser sinceros com as pessoas, doa quem doer, a gente fala para as pessoas, olha, aqui esse papel não vale nada. Por quê? Porque é o seu testemunho que vai ser a sua carta aqui. Pastor, eu quero sair da Paz e Vida, eu sou proibido? É claro que não, querido. Ovelha não tem coleira, mas a ovelha tem que saber o pasto verdejante que se alimenta, porque a ovelha pode ser um pouco ingênua, mas tem que ser inteligente, sim ou não? Vai ir se alimentar de porcarias aí fora? Se tem a palavra, fica se alimentando com a... Quem aqui é a ovelha deste pasto que Cristo nos deu? Eu também sou. Eu sou inteligente, eu vou ficar aqui, eu estou me alimentando com a palavra. Agora, se a pessoa falar assim, não, mas eu quero sair, é melhor para mim, ela não é proibida. Pastor, me deu uma carta
eu vou arriscar o meu nome pelo seu testemunho? De jeito nenhum. Vai lá e dê os seus frutos. Quem está compreendendo? Quem tem cargo na igreja como eu tenho, não precisa falar do cargo lá fora para dar testemunho. Você tem que dar o testemunho, sem o cargo, sem o título, sem a carta de recomendação. E agora eu vou perguntar para você: qual pregação tem sido pregada na sua casa? Qual é a mensagem que você tem passado? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Enquanto você vai abrindo, eu continuo perguntando: qual carta, pais, os seus filhos estão lendo? Eu pergunto aos filhos: filhos, qual carta os seus pais estão lendo? Eu pergunto aos maridos: qual é a carta que você tem passado? Eu pergunto para as esposas: qual é a carta que você tem pregado lá? Não, pastor, na minha casa é louvor na maior altura, as pessoas até se incomodam. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de você ouvir a rádio à noite. Não é disso que estamos falando. Estamos falando se a sua TV fica ligada o dia inteiro lá nas coisas da fé. Não é disso que estamos falando. Até porque, se você mostra que está tão conectado com Deus, com tanta frequência, isso também vai exigir uma cobrança. Lembra você que veio quarta-feira? Em Atos dos Apóstolos, Paulo chegou em Éfeso, e lá ele encontrou discípulos. Quando ele encontrou discípulos, a paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. 12 varões. Aí Paulo começou a achar alguma coisa estranha naquelas 12 cartas. Você me entende de que cartas eu estou falando? Aí Paulo falou: eu tenho uma pergunta para fazer para os senhores. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. O povo nem sabia e falava: não, mas eu sou discípulo de Jesus, eu sou carta de Cristo. Você é a nossa pregação lá na sua casa. Você é a melhor mensagem ou a pior mensagem, dependendo do testemunho que está sendo dado. Por quê, pastor? Vamos à luz da Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Porventura, começamos outra vez louvar-nos nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de carta de recomendação de vós? Paulo já estava irritado com a carta de recomendação naquela época. Imagina a gente agora. Pastor, a Paz Vida não faz um documento? Não faz, querido, não faz. Para nós, você é a Bíblia que o mundo está lendo. Para nós, o seu testemunho vale mais do que um cargo. O seu testemunho, sua vida cheia do Espírito Santo, vale mais até do que um milagre. Vale muito mais. Paulo falou assim: a gente vai ficar bajulando uns aos outros, pedindo carta, falando: olha, mas o fulano fez isso, olha, o fulano fez aquilo. E olha o versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os
Você que mora em um condomínio, que você pega um elevador, que é um transporte, público também, tome cuidado com o que você conversa no elevador. Você é a carta de Cristo. E se o lugar que você trabalha tem 2 elevadores, saiba que quem está no elevador do lado também ouve o outro. E existem pessoas que falta noção. Você que tem uma rede social, muita gente aqui tem, se não todos nós temos, toma cuidado com a carta que você está mostrando, porque algumas cartas estão até proibidas para menor de 18 anos. Todos entenderam ou eu preciso explicar melhor? Eu acho que não. Algumas cartas estão escondidas através de um perfil falso, cristão com perfil falso, igual a vida dele com Deus, falsa. Paulo falou: você é a carta, você é a Bíblia. Não adianta querer empurrar goela abaixo da sua casa, no seu esposo, família. Não adianta querer dar lição de moral para o seu pai, para sua mãe, ou vice-versa, até para os filhos. Você é o testemunho de Cristo lá. Agora eu vejo que o glória a Deus do terremoto diminuiu a nossa frequência aqui, Mas é bom que você pense. Não é ruim, não. Não pense que a gente prega só para você se animar, não. É para você pensar: eu sou a carta, olha o tamanho da minha responsabilidade. Você é a carta de Cristo quando estaciona em lugar proibido. E tem às vezes uma Bíblia lá no visor lá do seu carro, no para-brisa, E a pessoa lá, e diz que é crente, a Bíblia ali, estacionou aqui, tudo errado. Você é a carta de Cristo quando o estresse bate na alma, sabe? E aí você tem que falar: meu Deus, eu sou a carta de Cristo. É difícil a missão, não é fácil, mas nós somos a carta, e eu não quero manchar essa carta. Eu não preciso de um papel, querido. Eu não estou falando que você será perfeito, eu não estou falando disso, mas o seu zelo e o seu temor fará com que o amor de Deus cubra até uma multidão dos seus pecados. Mas tem que ter zelo de levar a carta. Igual quando nós temos um documento importante. Eu não sei se você ainda usa muito documento de papel, mas quando nós temos, nós plastificamos ele, aí colocamos no envelope, aí colocamos em outro envelope. Isso aqui não pode manchar. Quem tem criança em casa? Quem tem aqui criança em casa? Olha, deixa o Miguel longe desse papel. Miguel, esse papel fica a 1 quilômetro de distância de você. Põe num lugar inacessível. É assim ou não é? Porque é importante. O seu testemunho também é. Olha o versículo de número 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Glória! Não em tábuas de pedra, queridos, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica você e a sua casa.
Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Queridos, o Evangelho não se baseia só de milagres e bênçãos. O Evangelho também se fundamenta em cobrança. Quem entende isso? Deus nos cobra a vivermos um bom testemunho, porque senão, que salvos seríamos? Que salvos seríamos? Seríamos perdidos dentro de uma igreja, como muitos estão normalizando ser, mas nós não, porque nós estamos alimentando o nosso espírito por essa palavra, e esta palavra não nos deixa confundidos. Nós somos a carta de Cristo, lida por todos os homens. Em Hebreus a palavra diz assim, que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Está todo mundo de olho, querido. Sim ou não? Você já percebeu isso? Às vezes a pessoa no trabalho, tem alguém lá no trabalho que ainda não é convertido e fala, mas você é da igreja, você não pode isso. É assim ou não é? Mas você é da igreja, não é, fulano? Você não pode passar essa linha. Você é da igreja, né? Imagina agora a carta que você é e será saindo daqui. O carcereiro não queria saber como as portas se abriram, isso é irrelevante. O carcereiro não quer saber quanto tempo de oração e de música cantada por louvores Paulo e Silas cantaram, ele não quer saber disso. Veja que hoje em dia tem gente se importando com essas coisas. O carcereiro quer saber do principal: o que eu faço para me salvar? Isso é o principal, querido. Eu te disse, você pode e terá todas as saídas nesta vida, enquanto houver fôlego de vida e necessidade de Deus. Mas o Filho do Homem veio buscar, salvar o que se havia perdido. Deus veio te salvar. Agora depende de você. O carcereiro não quis nem saber se era protocolo de madrugada, se não era. Ele falou: eu quero me salvar. Eu quero me salvar. Porque o carcereiro, se Paulo e Silas fugissem, o carcereiro estava morto. A família também estava morta, do jeito mais cruel possível. Quem lembra do atalaia que nós explicamos? Se o atalaia não avisasse, ele era responsabilizado, e ele sofria a consequência. Assim é com uma pessoa também que ouve a palavra, querido. Ela não entrega a vida para Jesus, ela não toma uma postura de salvação, ela está negligenciando isso dentro da casa dela. A casa dela precisa que alguém, mesmo que alguém da sua casa diga para você, até sendo usado pelo diabo para te parar: olha, eu não preciso que você ore por mim. Não acredite, precisa sim. Não acredite nisso, e não desfaleça por causa disso. Até porque alguns aqui, antes de se converterem, falaram coisas piores. Quem aqui falou coisas piores já? Então não desfaleça por causa disso. Você sabe que quando a pessoa não tem entendimento, ela fala besteira mesmo. Mas alguém tem que se salvar. Como o evangelista disse numa visita essa semana, alguém tem que ser a luz da família. Alguém tem que ser a luz. E Deus escolheu você para isso. Por isso você está ouvindo essa palavra e ainda não entregou sua vida para Jesus. Entrega hoje, querido, entrega agora a sua vida para Jesus.
e confessa Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da sua alma. Salve a sua alma e leve essa salvação para a tua casa, leve essa salvação para a tua família. Pastor, eu quero me salvar. Só Jesus pode te salvar. Ontem nós fomos evangelizar. Vou contar. Aí um senhor falou assim para mim: mas por que vocês não aceitam a mãe de Jesus? E ele falou bravo. Aí eu sorri para ele e falei assim: o senhor está falando da irmã Maria? Porque Maria é uma irmã da fé, né? Uma discípula bem-aventurada, cheia do Espírito Santo, esteve aos pés da cruz. Ele falou: não, irmã, não, ela é nossa mãe. Falei: a minha mãe chama-se Karina, inclusive foi aniversário dela ontem, e foi bom que ele discutiu comigo, que eu lembrei. Falei: minha mãe é Karina, o aniversário dela é hoje. Eu falei para ele: meu senhor, deixa eu te explicar uma coisa. Ao pé da cruz, Maria estava lá, como uma mulher guerreira que era, de testemunho e de coragem. E naquele momento que Cristo estava se esvaindo, morrendo, Jesus olhou para João e falou: João, está aí a sua mãe. Mulher, está aí o seu filho. Ele nem chamou ela de mãe mais. Ele falou: está aí o seu filho. E a palavra é bem clara. Pode ser na Bíblia católica, na Bíblia protestante, em qualquer versão da Bíblia, que naquele momento João recebeu Maria em casa, porque ela ficaria sozinha, ela já era viúva, e Jesus é quem ficava cuidando dela boa parte da vida, trabalhou para sustentar ela também. Eu falei para ele: morreu o filho da Maria ali, e ressuscitou o Deus de todos nós. E aí ele rebateu dizendo: não, mas Maria é quem faz os milagres. Eu falei: não, Jesus faz os milagres. Se o Senhor orar, porque no impresso que nós evangelizamos tem uma oração, em nome de Jesus. E aí ele se confundia dizendo: não, eu sei que eu tenho poder. Eu falei: então o Senhor não precisa mais de intermediário. Pastor, o Senhor não respeita a fé alheia? Respeito, mas eu sou a carta de Cristo, eu não posso me calar. Eu não posso sair de uma discussão dessa dizendo assim: não, cada um com a tua crença, está tudo certo. Não, está tudo errado. Aí eu estava falando com ele: Deus só há um. O amigo do lado dele falou: eu concordo com o pastor, Deus é um só. Um estava discutindo, o outro já estava recebendo Jesus. Deus é um só, é verdade, o pastor está certo, Deus é um só. Aí ele falou assim: mas quando você estiver na porta do céu, meu filho, você vai ter que rogar para Maria. Eu falei: não, eu e Maria na porta do céu vamos ter que rogar para Jesus, porque ela também precisa de Cristo. Eu também preciso. E a própria Maria sempre soube disso, tá? Infelizmente as pessoas distorceram as coisas. Pastor, será que Maria fez muitos milagres? Pode ser que sim, em nome de Jesus. Você pode fazer esses milagres. Maria, para as senhoras que aqui estão, é um exemplo de mulher de Deus, bem-aventurada, mulher corajosa, não teve medo de fazer a vontade de Deus, não teve medo de ir para o Egito, de enfrentar Herodes. Mulher de Deus, irmã da nossa fé. Mas só um que pode salvar, querido. Só um que pode perdoar os pecados. E só um que não vai rogar, está com as mãos estendidas aqui para que você receba-o como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Só um. E Ele é Jesus. E mesmo quando uma pessoa ela quer se desvirtuar, e eu falava para aquele senhor, mas não foi Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não tem atalho. Ele disse: eu sei, mas eu quero minha mãe. Ele pode querer quem ele quiser, mas eu sou a carta de Cristo. Eu tenho que pregar Cristo.
Pastor, e se esse homem ficou com raiva de você? Então eu voltei para casa glorificando. Eu até falei para um amigo pastor meu, eu estava até meio desanimado. Sabe quando a gente acorda mais para lá que para cá? Eu fiquei até feliz depois disso. Oh meu Deus, o evangelho está funcionando. Existem pessoas que ainda nos odeiam por causa de Jesus, glória a Deus por isso. Não pode me odiar por causa de um mau testemunho, de um calote, de uma brutalidade, mas por causa de Jesus, glória a Deus por isso. Você é a carta de Cristo, querido. Passou minha família, cada um tem uma religião, tudo bem. Você pode e deve respeitá-los, mas aceitar não. Vocês são de Deus. Vocês vão pregar a palavra de Deus. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. E vamos ver nessa fé quem pode mais. Essa é a nossa fé. Vamos ver quem pode mais. Se a religião é o Espírito Santo que vivifica, quem aqui quer fazer uma prova com Deus para saber quem pode mais? Começa a profetizar, soltar essas coisas na sua casa. Começa a profetizar para a sua esposa: você é cheio do Espírito Santo. Para o seu filho: você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vamos ver quem pode mais convencer e salvar a sua casa. Vamos ver para qual lado a sua casa vai. Eu tenho certeza que vão para o lado do céu. Eu tenho certeza que vão para Jesus. Mas não te isenta nem te ausenta de tomar uma decisão agora. O que você ouviu hoje é suficiente, porque você ouviu mais do que o carcereiro. O carcereiro nem ouviu essa palavra, só foi ouvir depois. Aí ouviu o batismo, aí entendeu. Pastor, eu quero entregar hoje a minha vida para Jesus. Eu nunca fiz isso. Então dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu nunca entreguei a vida para Jesus. Uma luz precisa brilhar na sua casa, cara. E tem que ser através de você. Pastor, eu ainda não fiz isso. Faça isso hoje, querido. A nossa intenção não é desrespeitar um dogma, uma religião que foi talvez ensinada até mesmo de berço, mas nós queremos salvar sua alma, e só quem salva é Cristo. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Eu quero, pastor, me reconciliar. Se você se afastou e quer se reconciliar, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você volte para Jesus, se reconcilie com Ele. É importante isso também. Não adianta ficar afastado, fingindo que está tudo bem. Não está tudo bem, não está. Pastor, eu tenho uma grande luta na minha casa. O carcereiro eu também tinha. Aquele homem pensou em tirar a própria vida, porque ele falou: eu não vou conseguir ver minha casa perecer diante dos meus olhos. Querido, é desesperador pensar que o nosso familiar vai para o inferno. Você não pensa nisso? Pastor, mas a pessoa é gente boa, querido. Aquele ditado popular se faz uma verdade: no inferno está cheio de gente boa. Sim ou não? Os gente boa estão tudo lá. Os religiosos também estão lá. Pastor, mas a pessoa tem bom coração. Querido, não se engane. Tem que ter Jesus. Pastor, mas eu não posso sozinho. Por isso você tem que crer em Jesus, para ser salvo tu e a tua casa. Pastor, eu quero continuar lutando pela minha família, para levar a carta de Cristo em mim. Só que para isso a sua vida tem que estar cheia do Espírito Santo. Quando nós falamos para você: se esforça para vir quarta-feira, não é em vão. Você pode buscar o Espírito Santo no domingo, mas quarta-feira é um dia que nós dedicamos só para isso. Só para isso. Pastor, eu quero mais de Deus, para chegar na minha casa e entregar para minha família essa virtude. Tem alguém que quer receber algo a mais de Deus aqui?
Então você que quer, pega o seu pedido de oração, aquele que você preencheu no início da reunião, por favor, e vem aqui, por favor, diante do altar. E enquanto você vem, ouça essa instrução. No dia 7 de junho, será em todo o Brasil, na mesma data, aqui não será diferente. Às 14 horas em ponto, nós teremos o batismo nas águas. Quem crer e for batizado, será salvo. Você está vindo orar pela sua família? Ótimo. Mas saiba que a salvação é confirmada no batismo nas águas. Amém? Então se esforce, decida e se batize. Amém? Feche os teus olhos, por favor, você que aqui está. Isso não é para todos, mas talvez você que está aqui diante do altar já até provou de um profundo desgosto por ver ou ouvir coisas dentro da sua casa, da sua família, e você buscando a Deus, isso te fere, isso machuca. Você imaginar a salvação para você e para sua casa não, isso chega a ser turbador. A alma fica confusa e também angustiada. Mas diante do Senhor você tem força para buscar por você e por toda a sua casa também. Diante do Senhor você tem virtude de Deus do céu para buscar o Espírito que vivifica. Vivifica a carta, vivifica a pregação, vivifica o testemunho. Então com fé orem assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e eu quero ser a verdadeira carta de Cristo dentro da minha casa. Eu quero ser a testemunha viva do Espírito Santo. Eu quero ter a vida de Deus em mim. Eu declaro que rejeito toda maldição dentro da minha casa. Eu rejeito toda idolatria. Eu rejeito toda incredulidade. E eu profetizo que creio em Jesus, e a minha casa será salva por esta fé. Eu declaro diante do altar, em concordância com os meus irmãos, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então agora usa a tua fé e profetiza para cada pessoa da sua casa, mas com toda a força. Profetiza que será salvo, até mesmo o mais perdido, até mesmo aquele que mais zomba, até mesmo aquele caso que para alguns tornou-se perdido. Chegou o seu momento agora. É pela sua casa, é por sua família, é pelos seus, por aqueles que Deus te entregou. Então vá à luta em oração, porque orando e louvando ao Senhor, cadeias foram quebradas, estremecidas, portas se abriram, e de repente veio um tão grande terremoto, porque tinha alguém buscando ao Senhor. Meu Deus, se o Senhor achar um de nós com o coração sincero, clamando pela salvação da família, move as coisas, Senhor, abre as portas, ó Deus,
resgata o coração que está distante e encha com a alegria do teu Espírito. Encha, Senhor, com a alegria da salvação. Encha a vida desta pessoa agora com a carta viva de Cristo. Comece a escrever, meu Deus, nas tábuas de carne do coração o testemunho do Espírito. Querido, se for preciso, querida, se preciso for, converta-se em Deus agora. Se não consegue sozinho, não há problema nenhum. Se não tem força sozinhas, é só dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, converte o meu coração, me dá sabedoria, me dá unção, me dá uma estratégia, me ensina a ter a paciência, me ensina a ganhar a minha casa. E se há, meu Deus, algum mal prendendo a parentela, o familiar, o filho, a filha, a mãe, o pai, o parente de primeiro grau, ou até mesmo aquele de consideração, se existe alguma amarra maligna, estremeça o mundo espiritual e faça com que essas amarras se desatem uma a uma. Quebra, meu Deus, os grilhões do inferno. Traga, meu Deus, essas pessoas para a tua presença. Abra os olhos para que possam ver. Abra os ouvidos para que te ouçam. Toca no coração para que te percebam, ó Deus. E a vida dessa pessoa, Pai, que está aqui no seu altar, encha com teu Espírito Santo. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.